Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, agora são 9 horas da noite. Como eu estou sozinho em casa, eu estou podendo produzir de uma maneira que faz tempo que eu não tinha esse ritmo de produção. Estou conseguindo estudar bastante, ler bastante a palavra, ter bastante tempo com Deus, me consagrado mais, trabalhado mais, escrito mais, elaborado mais coisas. Vocês sabem que em breve nós teremos mais uma célula, né, do MGL, a célula Oliveira, tá? As informações para isso vai estar lá na minha bio, tá, do meu Instagram. Além disso, né, além das aulas que eu também tenho que dar nas células para os meus líderes, eu estou elaborando um curso de liderança com 8 aulas. Na verdade, eu tinha pensado inicialmente de 8 aulas com 2 horas cada aula. Só que o conteúdo vai ser o mesmo, eu só vou fragmentar isso em tempos menores, para que você possa absorver bem cada conteúdo. Então, cada aula vai ter meia hora, tá? Mas a carga horária vai ser a mesma, vai dar aí 8 aulas de 2 horas cada, portanto 16 horas. Tá? Isso dividido em blocos de meia hora, nós vamos totalizar 16 horas de curso e depois nós vamos ter uma live e eu vou emitir um certificado para vocês. É um curso de liderança que eu nunca dei na minha vida, é um curso de liderança de muita coisa que eu tenho aprendido com Deus e que funciona para valer. Eu vou me pautar, claro, em alguns personagens bíblicos e no exemplo que eles nos dão. Vou me pautar na minha experiência pessoal também com Deus e também não quero apenas que você... É claro que a ênfase para que você seja um líder ministerial, mas eu quero também que você seja um bom líder empresarial, que você saiba tratar bem os seus funcionários e tudo mais. Então, no meio desse curso, nós vamos ter 2 entrevistas pontuais, uma com um líder espiritual, né, que eu respeito bastante, né, que é uma ovelha minha inclusive, e outro também com uma ovelha minha, mas sobre o aspecto empresarial. Eu creio que vai ser muito rico, muito brilhante para você, vai abrilhantar, melhor dizer, a sua vida. É claro, vai ser na plataforma do Hotmart, tá? Eu vou cobrar por esse curso, é a primeira vez que eu estou cobrando por um curso, eu nunca cobrei, mas como infelizmente, né, as ofertas elas diminuíram e muito, né, porque quando a gente prega o amor no mundo onde o amor tem se esfriado, quando a gente fala a verdade no mundo aculturado pela mentira, é difícil as pessoas absorverem, é difícil as pessoas entenderem, semearem amor se você não oferece uma recompensa espiritual, se você não oferece um milagre, se você não oferece uma bênção, uma cura, ou então se você não se pauta no medo, né, na maldição, caso aquela pessoa não der. Então, quando você apenas ensina por amor, lamentavelmente as pessoas dão muito pouco valor e até aqui o Senhor tem me ajudado, mas eu começo já a passar algumas dificuldades, então para que eu não venha, né, sucumbir e não venha ser peso para ninguém, claro, as ofertas voluntárias são sempre bem-vindas. Eu vou fazer um curso que é um trabalho, né, que eu estou partilhando um conhecimento que foi abarcado ao longo de mais de 20 anos de trabalho, que soma aí também com todos os meus 22 livros escritos, que soma com mais de 650 vídeos postos no meu canal, com mais de 50 milhões de visualizações. Então, tudo isso traz know-how, né, para minha vida, graças a Deus, e eu tenho a qualificação para lhe dar um curso, lhe garanto, com excelência, tá? Abrir uma microempresa, você vai poder pagar ou por Pix ou por cartão de crédito, pode dividir, enfim. Eu não vou falar mais porque o curso não está pronto. O curso ainda está na minha mente, está embrionário. Quando estiver pronto, eu dou mais informações, tá bom? Então é isso, só avisando vocês que esse ano vai ter um curso de liderança, eu lhe garanto, como nunca você teve, porque tudo que eu faço com excelência. Eu não consigo fazer nada pífio, né? Se você pegar os seminários que eu ministrava, você não vai encontrar esse seminário, com toda a modéstia eu te falo, com muita humildade, no mundo inteiro não tem seminário igual, né? Não tem conteúdo igual.
Não tem uma pessoa que pela capacitação do Espírito consiga levar uma plateia inteira a prestar atenção durante 10 horas seguidas, né? Então é capacitação de Deus, mas é esforço também do meu trabalho e consiga produzir em média um livro por ano e livros robustos, profundos, com muito material histórico. Então eu posso dizer que pela graça de Deus eu tenho a capacidade para treinar você um bom líder, assim como Deus também tem me feito um líder, né? Então, de líder para líder, eu quero forjar com você, quero afiar a espada junto com você, tá bom? E quero te ensinar alguns segredos da liderança, algumas coisas, especialmente entre você e Deus, porque você sabe que tem muitos líderes, muitos pastores que atravessam, por exemplo, depressão e não contam para ninguém, porque se ele contar para alguém, ele vai ser rechaçado. Como assim? O pastor tem intimidade com Deus, tem depressão. Tem pastor que tira a própria vida, tem pastor que tem problemas familiares, tem pastor que é viciado em drogas, né? Então, quer dizer, como é que pode, né? Esse pastor não é convertido, não é um pastor de fato, ou ele não possui ferramentas para se defender, ou ele ainda não aprendeu a combater o bom combate, porque ele carrega o peso de tanta gente, e quem carrega o dele? Né? Com que ombro que ele tem para chorar, não é isso? Então eu quero te passar essas estratégias que têm dado certo para minha vida, tá bom? Hoje eu quero trazer um tema para vocês. É muito legal quando a gente traça temas, cabeça, temas como o poder das pedras, o lado oculto dos chakras, calendário secreto 2022, anagrama, desvendando códigos, o mistério dos acrósticos, a essência da maldade, espadas de fogo. É muito legal quando a gente abarca temas assim que faz com que você pense sobre os templários, sobre a história de Hitler, né, o lado oculto do nazismo. Tudo isso é muito legal e engrandece. Mas eu quero resgatar com vocês princípios elementares da Bíblia que vão fazer a grande diferença no que vai vir aqui para frente. Que nós vamos enfrentar o grande reset, nós vamos enfrentar mais controle, nossa situação econômica vai piorar, né? E se você não tiver a sua espiritualidade fortalecida, você vai sucumbir muito rapidamente, a sua fé vai esfriar, seu amor vai esfriar e as coisas vão complicar. Então eu quero começar a trazer alguns assuntos para vocês que são assim tão pertinentes e recorrentes na Bíblia, mas não se fala mais neles. Se falava na década de 80. Depois o satanismo infiltrou na igreja, espalhou doutrina de demônios na igreja, estimulou doutrinas humanas e de repente nos desviamos da rota. E hoje a igreja só fala de prosperidade, de vitória, de ato profético, de política. Já não fala mais de valores que realmente vão transformar a sua vida. Então quero resgatar alguns desses valores. Nós vamos tratar de temas muito importantes mesmo, que vão fazer diferença na sua vida, como tem feito na minha vida, entre vitória e derrota, tá bom? Então presta atenção. Hoje nós vamos falar sobre perdão. Parece estranho a gente falar de perdão, né? Perdão parece uma coisa tão óbvia, uma coisa tão elementar, né? Só que não é tão elementar assim. É uma palavra fácil de pronunciar, né? Me perdoa. Fácil falar, não é isso? É uma palavra que fotografa muito bem nos altares. Se falar de perdão no altar, embora hoje não é tema para isso, mas se falar de perdão no altar, puxa, que fotografia bonita, colocar a música certa, a iluminação, acertar todo o cenário, fica lindo, você chora, você se emociona, né? Mas aquilo é um teatro, porque a igreja que prega o perdão normalmente não perdoa. E você sabe o que eu estou falando, né? Então, ela fotografa muito bem nos sermões também, né? Mas hoje em dia, lamentavelmente, já não se fala mais. E quando se fala sempre de uma forma distorcida, deformada, para favorecer interesses próprios, tá? Ah, perdão, Deus, porque eu não tenho dado dízimo por tanto tempo. Perdão, Deus, que eu não entrei na campanha profética. E não é esse o perdão que Deus quer de você. É um perdão muito mais profundo, é um perdão transformador. Então vamos lá. Perdão é uma palavra curiosamente pequena, tem apenas 6 letras, não sei se você já reparou. 6 letras, tem 3 vogais.
e 3 consoantes, né? Parece até que ela foi projetada como uma orquestra dentro de uma harmonia. 3 consoantes, 3 vogais, uma palavra pequena, 3 ainda, que é um número interessante, Pai, Filho e Espírito Santo, como se fosse colocado 2 vezes aí, sei lá. Então, parece que o perdão, dependendo até mesmo da entonação que você fala, ele fica mais carregado ainda de ternura e compaixão, porque você pode fingir, você pode modular as palavras. O diabo faz isso, o diabo é capaz de se materializar, olhar para você e falar com ternura, com compaixão, a ponto de tirar lágrimas de você, de poder pensar, puxa vida, esse demônio me ama, ninguém me ama, mas esse demônio me ama. Tal é a capacidade de persuasão. Lembrando, enganou a terça parte dos anjos, né? Tem o poder de se transformar no anjo de luz, então não estamos falando de um ser tolo, né? Vamos adiante. O perdão não tem a capacidade de fazer com que você esqueça do sabor que você passou, né? Ele não tem essa capacidade de você ficar desmemoriado, não. Você vai continuar lembrando o que aconteceu. Acontece que o seu sentimento não está mais alojado aquela sensação. Seu sentimento não está mais alojado no seu coração. A lembrança não está linkada ao sentimento. Isso significa libertação. Quando você se considera liberto, liberou perdão e se sente liberto, você tem a lembrança, mas a lembrança não está mais associada ao sentimento. Quando ela não está mais associada ao sentimento, de mágoa, de rancor, de vingança, de tristeza, você está liberto. Não é isso? É isso que Jesus quer que você, né? Perdoa, perdoa, ama ao próximo como a ti mesmo. E como é que você vai amar se você não perdoa, né? Quantas vezes eu perdoo? 7 vezes? 70 vezes 7. Mas não quer dizer que você tenha que conviver com a pessoa. Nós vamos chegar lá, presta atenção. Então, quando você perdoa de verdade, a lembrança que você antes tinha, aquela mágoa, ela não te faz mais mal, porque ela não existe, né? Ela não traz mais peso, porque não tem mais peso na sua vida, não tem mais acusação, não tem mais angústia, não tem rancor, né? Ela traz equilíbrio para o seu espírito, né? Traz serenidade para o seu coração. Ela prospera, traz uma prosperidade de paz para você, não de dinheiro, mas ela traz uma prosperidade de paz no seu coração. Você começa a andar na terra mais leve, porque senão você ficar carregando peso de mágoa, é como se fosse pedras na sua mochila. Isso dificulta o seu caminhar, dificulta você chegar no seu destino espiritual, atrapalha na sua jornada de fé, né? Então é importante sim o perdão, mas ele tem bases para serem fundamentadas, tem preceitos, porque senão você não consegue. É na força do Espírito? É, mas não vamos simplificar também, né? Vamos colocar o perdão como a Bíblia diz que deve ser. O perdão, uma outra coisa que é importante citar, é você livrar-se da culpa, porque às vezes a ausência de perdão lhe culpa também, porque existe uma cobrança das pessoas, uma cobrança interna de você de que você tem que perdoar, mas você não consegue perdoar. Então aquilo traz culpa para você, e a culpa traz sofrimento, né? E quando você perdoa, você se liberta também da ofensa, você não se sente mais ofendido. Se aquela pessoa falou, sei lá, você é feio, né? E aquilo te magoou, mexeu com a sua autoestima, né? De repente agora, ok, não importa o que aquela pessoa acha, o que importa é que eu me sinto bem, porque Deus me ama assim, e ponto final, né? E ponto final, né? Te liberta também da amargura, e também te liberta de uma dívida, né? O perdão muitas vezes é uma dívida que você tem para com o mundo espiritual. É como se fosse um indulto, né? Você está recebendo de si mesmo um indulto, você está sendo liberto, você está recebendo uma espécie de anistia emocional, onde você vai conseguir prosseguir a sua vida sem a mágoa do perdão. Eu confesso que muitas vezes na minha vida, até eu aprender, a gente erra, né? O erro faz parte do acerto. Para você andar de bicicleta, você cai, para aprender a nadar, você engole água, para aprender a lutar, você apanha, né?
Então faz parte do processo. Então inúmeras vezes eu não consegui perdoar. Eu nutria em mim desejo de vingança, de raiva, de amargura, mas enquanto eu vivia assim, eu nunca soube o que era uma vida plena. E olha que é difícil para tirar do sério, né? É difícil realmente, depois que eu me converti, depois de um processo de amadurecimento espiritual, veja bem, não foi imediato, tá? Foi um amadurecimento espiritual, dificilmente alguma coisa me tira do sério, me desestabiliza. Mas antes, né, eu era, sei lá, mais estourado, né? Então eu tinha aquele desejo, né, de uma vingança, de chegar lá e resolver a coisa com meus próprios punhos. Fala na minha cara agora, você é macho, né? Então era aquela coisa, né? Mas não preciso mais disso. Graças a Deus eu estou liberto disso. E eu posso garantir para vocês, é uma sensação maravilhosa. Maravilhosa, uma sensação ímpar e que só vai te trazer paz e alegria na sua vida. A Bíblia, ela é nossa bússola, uma bússola moral e uma bússola espiritual que norteia a nossa vida. E esse tema na Bíblia, o perdão, ele é falado de maneira muito clara, sem floreios, sem simplificar a coisa, não diz que é uma coisa fácil, a Bíblia não fala que perdoar que é simplista, que qualquer um consegue e que quem não perdoa não é espiritual. Às vezes tem seu tempo de maturidade, tem o seu tempo de cicatrizar a ferida, mas você deve buscar sempre essa cicatrização para perdoar. E quando você perdoa, a ferida cicatriza e você está livre, você está liberto, né? Você vai provar de uma liberdade extraordinária. Perdoar é um ato de fé, nós sabemos que é. Mas é um ato extremamente desafiador. Se eu disser para vocês que perdoar é uma coisa simples, fácil, você perdoa e pronto. Não, eu estou mentindo. Eu estou vendendo uma imagem enganosa. Perdoar é difícil, especialmente para quem lhe fez muito mal. Sabe aquele ditado? Quem lhe dá um tapa na cara, esquece. Mas quem recebeu o tapa, não esquece nunca mais. Não é isso? Foi feito um estudo por um médico, um cientista, o nome dele é Fred Luskin, né? Luskin é um americano, um psiquiatra americano, e ele diz o seguinte, que quando você retém o perdão, o seu corpo libera toxinas. Nós já sabemos disso, é meio inferência isso, mas esse médico comprovou empiricamente, através de estudos, ele comprovou que a ausência de perdão produz enzimas e toxinas no seu organismo, fazem você ficar doente, fazem você ter uma série de problemas emocionais e problemas cardíacos, problemas estomacais, problemas intestinais, problemas com sono, problemas de raciocínio. Olha, ferra o seu corpo, tá? Em outras palavras, né? Então ele diz o seguinte, ele coloca a ausência de perdão, como uma metáfora que ele utiliza, como um grande tráfego aéreo, né? Um aeroporto lotado com grande tráfego aéreo de aviões para aterrissar. Então, enquanto você não conseguir aterrissar, enquanto você não conseguir pousar, ou seja, descansar, desligar os seus motores do seu perdão, você vai ficar andando em círculos, gastando energia, gastando seu combustível, né? Vai se esgotar a sua energia e você pode ter uma queda vertiginosa e pode se machucar muito com isso. Então ele coloca essa necessidade de você aterrissar logo, né? De você parar de ficar rodando em círculos e buscar terra firme, desligar os motores, se acalmar. Ok, cheguei ao meu destino, eu não dependo da aprovação de fulano ou de ciclano. Eu sei quem eu sou perante Deus, mas é meu dever perdoar. Aquela pessoa talvez fez com dolo, sim, fez aquilo com maldade para me machucar, para me ferir, para me ofender, já fizeram coisas horrendas em mim. Já chegaram a falar, por exemplo, que eu sou satanista e que eu matei o meu filho, olha o absurdo, num ritual satânico. Eu matei meu próprio filho para pagar ao diabo, né, uma dívida que eu tivesse com ele. Quer dizer, então é uma coisa um tanto quanto ruim de você ouvir isso de supostamente uma pessoa de Deus, né? Dos satanistas você espera qualquer coisa, mas eles são muito, os satanistas, por mais paradoxal que seja, eles são mais íntegros. Entre os bandidos, você sabe que eles têm códigos de honra, né? E eles respeitam esses códigos de honra, né? Entre o exército tem códigos de honra e é respeitado. Na igreja não, parece que não. Quer dizer, as pessoas simplesmente falam coisas, inventam coisas, então
Então aquilo, é claro, me deixou entristecido, não aborrecido, né? E rapidamente eu liberei perdão, falei, essa pessoa não sabe o que fala, Deus é o justo juiz, Deus cuida. O que você semeia, você colhe. Simples assim, poderoso assim. Só estou usando isso como exemplo, até que ponto que pode chegar a crueldade humana, para te ferir. Então às vezes a pessoa faz sem querer, né? Mas às vezes a pessoa faz com dolo, faz de propósito para te machucar, faz de propósito para puxar seu tapete, para abalar a sua estrutura emocional, porque ela tem inveja de você. Muitas das pessoas que lhe causam mal, elas têm inveja de você, porque elas não atacam quem não é, digamos, inimigo. As pessoas atacam quem elas veem como ameaça. Ela vê você como ameaça, você, sei lá, tem uma qualidade que a outra pessoa não tem, ela vai atacar você. Porque ela te atacando, ela se engrandece. Ah, eu sou melhor que fulano, eu sou melhor que ciclano, né? Então cabe a nós entender que muitas vezes é imaturidade da pessoa, outras vezes não, é crueldade. E a Bíblia vai retratar os dois casos. Presta atenção. Vou ler para vocês um texto desse médico que eu acabei de citar, abre aspas, né? Quando guardamos mágoas, o nosso cérebro produz substâncias químicas, hormônios ligados ao estresse, que limitam as nossas ações e prejudicam o nosso bem-estar. Então isso daqui é uma questão que é científica, né? Então é fato, a ausência de perdão adoece o seu organismo. Muitas doenças começam na nossa cabeça, muitas doenças começam na psique. Eu não estou falando de doenças psicossomáticas, mas doenças reais começam na nossa mente. E muitas vezes porque você represa sentimentos de angústia, de mágoa e de tudo mais, né? Não deixa represar isso em você. Tá? Uma outra pesquisa que esse médico fez, que eu achei muito interessante, é que quando você represa a mágoa de alguém, a falta de perdão, acontece o seguinte, vamos supor que aconteceu uma história com você já tem 5 anos, e você não perdoou aquela história, você tem uma amargura muito grande daquela história. Sei lá, tem uma amargura do seu pai, né, do seu irmão, de uma professora, enfim, de alguém que de uma forma ou de outra lhe causou mal intencional. Você sabia que todas as vezes que você vai contar essa história para alguém, você relembra todos os detalhes, todos. Você vai lembrar cheiro, textura, cor, tudo. Você lembra tudo. E toda aquela lembrança traz à tona uma série de toxinas novamente. Então, quanto mais vezes você contar a mesma história com mágoa, mais vezes aquilo te contamina e você é reinfectado várias e várias vezes, né? Experiência científica, isso aqui não saiu da cartola, tá? Vamos voltar para a Bíblia. Uma pessoa também que não perdoa, ela se transforma em uma pessoa desconfiada, né? Ela desconfia de todo mundo. Essa pessoa vem me fazer mal. Já me fizeram uma vez, então não confio em mais ninguém, né? E ela se fecha para novas amizades e pode estar se furtando de conhecer pessoas incríveis, mas ela se fecha para novas amizades. E também se fecha para romances amorosos, caso ela tenha sido traída ou traído, né? E acaba se privando da vida, né? Essa pessoa tende a se isolar. E se isolando, ela se afasta das pessoas. Nós somos seres sociais, nós precisamos do relacionamento entre nós. Então a pessoa que se afasta, quer seja, exceto que seja um ermitão, por vontade própria, ela vai ficar à parte da sociedade e a solidão não faz bem. Sabe, não é bom que o homem esteja só, não é bom que você fique sozinho, né? Então, as pessoas ao seu redor vão passar a considerar você, que uma pessoa isolada, arredia, como alguém tóxico, como alguém que está sempre mal-humorado, como alguém que desconfia de tudo, como alguém pessimista, como alguém que, de repente, não vai me fazer bem. Eu não quero ficar perto dessa pessoa. Porque o ser humano tem uma tendência, isso é nossa, de se aproximar de motores, de pessoas que te impulsionam para frente. Ninguém quer se associar com uma âncora que dificulta o seu caminhar, que você tem um caminhar pesado, né? Então as pessoas se afastam de você. E esse isolamento só vai piorar ainda mais o seu estado emocional e espiritual. E vai te afastar de Deus, inclusive. Vamos então conhecer um exemplo clássico. José do Egito. Todo mundo já deve ter conhecido a história de José. Ele foi sordidamente traído por seus irmãos, né? Ele foi jogado no poço. Agora imagina, pensa no coração de José. José amava os teus irmãos, profundamente amava os irmãos dele, de forma tal e confiava tanto que em momento algum
ele teve o discernimento dele apurado a ponto de saber que os seus algozes seriam os seus próprios irmãos. Então ele, sabe, Deus deu discernimento, deu sonhos para ele, mas ele não conseguiu contemplar que os seus algozes seriam os seus irmãos, porque o amor eclipsou a sua unção, eclipsou o seu discernimento. Então ele foi traído, foi jogado num poço. Imagina o coração de José, jogado num poço pelos seus próprios irmãos, e escutando os seus irmãos tramarem a sua morte. Como é que ficou o coração dele? Pensa só, um jovem de 17 anos, como é que ficou a cabeça dele? Né? Aí depois resolvem vender ele como escravo, a mercadores que estavam passando. E depois ele vai parar no Egito. E no Egito ele torna-se escravo de novo. E aí, por causa da esposa de Potifar, o que acontece? Ele é injustiçado e é preso. Mais de 10 anos preso. Inocentemente. Pensa no que passou pela cabeça de José. Por que meus irmãos fizeram isso comigo? Eu nunca fiz mal para ninguém, né? Eu nunca desejei o mal a ninguém, mas a fé de José se manteve firme. Mesmo preso, mesmo injustiçado, mesmo traído, em momento algum você vai dizer que José se rebelou contra Deus. E esse foi um grande exemplo na minha vida, quando eu perdi meu filho e quando eu perdi minha esposa. Eu não tenho direito de me rebelar contra Deus, porque tudo Deus tem um propósito, né? Então, procuro pedir a Deus, peço todos os dias, forças para continuar. Isso sim. Forças para dar meu melhor. Isso eu peço sempre. Né? Para servir o melhor que eu posso. Isso eu peço sempre. Que Deus conserve a minha saúde, que Deus não permita que falte nada essencial para a minha vida, que Deus conserve meu coração humilde, que eu nunca venha me tornar um medíocre profissional da fé. Porque esse ano eu já recebi 2 propostas para fazer parte de partido político, né? 2 partidos já me convidaram para entrar na chapa para ser lançado o deputado federal, né? Em hipótese alguma eu vou entrar nessa porque a máquina está corrompida. Eu vou fazer o que na política, né? Não me interessa, me prometeram mundos e fundos. Tem o que o político ganha, né? Que todo mundo sabe, e tem aquilo que você não sabe, que é 10 vezes mais do que você não sabe, né? Mas dinheiro, graças a Deus, não me corrompe. Eu tenho de essencial para mim, tá bom. Por isso, mais uma vez, conto com a ajuda de vocês, tá? Então, ele passou por uma situação muito sórdida com seus irmãos e ficou preso. E aí na cadeia ele interpreta, lembra? Tem 3 sonhos, 3 pessoas têm sonhos e ele interpreta os 3, ele acerta os 3 sonhos e aquele que ele pega diz, olha, vai ser reabsorvido por Faraó, Faraó vai chamá-lo de volta. O que ele diz para José? Eu vou lembrar de você quando encontrar com o Faraó. Não lembrou. Passaram mais 2 anos e José ficou mofando na cadeia e foi esquecido. Então imagina o coração de José, todo esse turbilhão de coisas que ele passou. Não foi pouco, não foi pouco, não foi fácil para José. Se você disser que foi fácil, não foi fácil. Às vezes, por muito menos, a gente se ira, por muito menos a gente deseja o mal para outras pessoas, por muito menos a gente se revolta contra Deus, não é mesmo? E José não fez isso. José não fez isso. E olha só o que acontece. Em Gênesis capítulo 24, José já é o celeiro do Egito ali, né? E José está já no comando, é governador do Egito, é o homem mais poderoso do Egito depois de Faraó. Faraó dá para ele um anel de poder e confiou na profecia dele, confiou dele interpretar os sonhos. E se ele tivesse errado, né? Mas o Faraó, por alguma condição, por algum motivo, acreditou nele, um preso, acreditou num preso, né? Então isso já é por todo sobrenatural, sinal que José ele tinha um olhar diferente, sabe? Um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus tem um olhar diferente. Você não é igual ao mundo. O mundo percebe, há alguma coisa diferente em você. Porque se você fosse igual ao mundo, o mundo não olharia para você e nem escutaria o que você tem a dizer. Seja diferente nesse mundo indiferente, né? Seja diferente no mundo indiferente. Então, ele prepara uma armadilha para os seus irmãos. Coloca peças de ouro no meio dos sacos de comida, aí propositalmente são encontrados e tudo mais, e criou uma situação constrangedora. Aqui, nós podemos conjecturar, minha conjectura, eu acho que nesse momento José está sendo humano, está fazendo o que talvez eu fizesse e você fizesse. Vou dar uma lição nos meus irmãos, né? E mais que uma lição, eu vou me vingar dos meus irmãos. Então pode ter passado em algum momento no coração de José inferência minha, porque ele era humano, ele não era um super humano, ele não era um super espiritual, ele sentia raiva, mágoa, imagina tudo que ele passou. Então ele deve ter pensado, bom, vou pegar uma boa peça, vou dar um susto nos meus irmãos, vou fazer eles sentirem um pouco do que eu senti, né? Então talvez ele tenha feito aquilo intencional.
Aí o que acontece? Passa tudo pela mente dele de novo. Fui jogado num poço, escutei tramarem minha morte, vendido como escravo, preso injustamente, esquecido na prisão. E agora que eu tô bem, os meus irmãos aparecem com a maior cara de pau do mundo e nem me reconhecem. No capítulo seguinte, José diz o seguinte: contudo, José não se conteve. Ou seja, talvez ele tentou, né, talvez não perdoar, tentou sentir raiva, tentou lembrar da mágoa, mas ele não se conteve, ele não conseguiu, porque ele é um homem bom, um homem de Deus. Sabe, quando você tem luz, a luz afugenta suas trevas. Se você ainda tem trevas no seu coração, a luz não pode penetrar. E você não vai conseguir liberar perdão para ninguém. Tá? Presta atenção nisso. Então, contudo, José não se conteve, mandou todos os serviçais para fora da sua tenda. Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele. E clamou: fazei sair daqui todo homem, mandou tirar todos os servos. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Ele levantou a sua voz com um choro, de maneira que os egípcios ouviram e a casa do faraó ouviu. Quer dizer, José apenas não chorou, ele urrou. Um choro misturado com dor, com tristeza, com tudo que ele passou. Um choro que muitas vezes eu tive diante de Deus. De urrar diante de Deus. De gritar: Senhor, por que eu passei por isso? Senhor, por que o Senhor permitiu? Mas eu quero força, seja feita a tua vontade, não a minha. Às vezes é necessário, sim, você urrar diante de Deus. Você expor as suas dificuldades diante de Deus. Ele te ouve, ele te compreende. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José. Vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmos diante da sua face. Como esse aqui é José? Nós vendemos ele como escravo e agora ele é governador do Egito, né? Então disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegue-vos até mim, chegue perto de mim. Certamente José os abraçou. E chegando-se então, disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Gênesis 45, de 1 a 4. E ele deixou bem claro: eu sou José, vocês me venderam para o Egito. Vocês me fizeram muito mal, me privaram do convívio com meu pai, me privaram de anos da minha vida. Mas mesmo assim, eu quero dizer que aquele José que vocês venderam como escravo está aqui diante de vocês e continua amando vocês, e eu perdoo vocês. José então manda trazer toda a sua família para o Egito e vai para o melhor da terra do Egito, a terra de Gósen. E eram 70 pessoas mais ou menos a família de José. Ele não pediu para que nenhum dos seus irmãos fossem morar com ele no palácio. Percebe a diferença? Ele perdoou, deu o melhor da terra, deu roupas, deu presentes, deu condições, deu o melhor. Mas ele não convidou para nenhum irmão morar no palácio com ele, porque o perdão é um dever. Já você conviver com alguém é afinidade. Você tem que ter afinidade com aquela pessoa. Sem afinidade não dá. A afinidade de José tinha acabado, né? Ele perdoou. Ele certamente continuava amando os seus irmãos, mas ele não queria mais conviver. É uma opção sua, é uma opção minha. Quantas pessoas eu já perdoei e não quero conviver? Simples assim, mas está perdoado. Um outro episódio que salta aos meus olhos é o episódio de Paulo e de Marcos. Né? Marcos foi primo de Barnabé. Barnabé é considerado apóstolo também, né? Porque ele foi uma das testemunhas oculares, né, da ressurreição e morte de Cristo. Entre a ressurreição e a ascensão de Jesus passaram-se 40 dias, esse período 500 pessoas viram. E quem foi testemunha ocular tem a chancela de ser chamado de apóstolo, tá? Isso é o que Pedro preconiza em Atos capítulo 1. Então os apóstolos de hoje não existem. Já veja um vídeo meu, O Segredo por Detrás da Cortina. Ele também escreveu o Evangelho de Marcos, entre 55 e 59 depois de Cristo, né? Algumas pessoas inferem que Marcos seja aquele anônimo que fugiu quando Jesus foi preso. Olha só o que aconteceu aqui. E disse Jesus está sendo preso: estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam. Parece um absurdo, né?
Parece um absurdo. Mas as Escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram, todos os seus discípulos, que comeram com ele, que conviveram com ele, que viram os milagres, que ouviram as pregações. Meus irmãos, a vida de quem serve a Deus é uma vida solitária. Muitas pessoas vão se aproximar de você sim, e vão até jurar que nunca vão te abandonar. Mas na hora que as coisas apertarem, você vai ficar sozinho. Sozinho que eu digo sem pessoas, mas Deus vai estar sempre com você, os anjos vão estar sempre com você. Eu posso testificar o que eu estou falando para vocês, né? E felizmente eu tenho algumas pessoas ao meu lado que eu considero bastante, mas espero que na hora da adversidade maior, sei lá, não consigo passar a adversidade maior que o que eu já passei. Fiquem comigo também, né? Porque eu acho que eu ainda vou passar coisas piores na vida. Então, todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, porém, vestido apenas com um lençol de linho, estava seguindo Jesus, ou seja, ele não era discípulo, estava ali, seguindo. E quando tentaram prender, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Então, provavelmente, esse anônimo, algumas conjecturas escatológicas, não teológicas, dizem que foi Marcos, né, que fugiu pelado para escapar da prisão, né, pelado no escuro. Pior se ele pisasse no espinheiro, né? Marcos capítulo 14, de 48 a 52. Vamos voltar a Marcos. Tendo tido Paulo e Barnabé, não uma pequena discussão e contenda entre eles, não uma pequena discussão. A Bíblia atenuou aqui, tá? Eles tiveram um barraco, foi um escândalo que eles fizeram. Certamente a igreja primitiva ficou crente galinha, ficou chocada. Uau, dois homens de Deus brigando desse jeito, são satanistas, não são espirituais, não é? Que os dois eram homens de Deus, né? Não havia ali alguém mais ungido que o outro, os dois eram apóstolos, inclusive, né? Então, resolveu que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, e os apóstolos e os anciãos naquela questão, Atos 15, 2. Ou seja, foi uma grande contenda, criou certamente um alvoroço ali, porque Paulo era colérico, não devia ser fácil conviver com Paulo também. Se hoje fosse nos dias de hoje, Paulo, diante de uma situação dessa, para pensar, não era mais espiritual. Simplesmente assim, Paulo deixou de ser espiritual. Eu sou muito calmo, né? Eu não tenho espírito colérico, mas vamos supor que eu me exaltasse com alguém, né, na frente de outras pessoas, né? Não me exaltasse a ponto de partir para um combate físico, uma discussão, né, mais calorosa. Pronto, eu não era mais espiritual, eu era satanista e blá 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 blá. Por menos, não fazendo nada já dizem isso. Aliás, Jesus foi acusado de ter parte com Beelzebul e nunca fez nada demais, né? A contenda foi por causa de Marcos. Marcos, né, lembrando, ele era primo de Barnabé, né, e ele não conseguiu completar uma viagem missionária. Ele tinha viajado com Paulo, ele abandonou no meio do caminho. Então está lá em Atos 13, 13. E partindo para Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram para Perge e Panfilha, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, Marcos ainda era muito imaturo na fé, João Marcos, né? Portanto, ele era sujeito a falhas. Como todos nós, ele estava amadurecendo na fé. E Paulo não perdoou, ele guardou rancor de Marcos por cerca de 3 anos. Essa história dessa briga de Barnabé e Paulo aconteceu aproximadamente 3 anos depois de que Marcos se apartou deles. Quer dizer, Paulo não perdoou, Barnabé perdoou, estava de boa. Vamos levar Marcos, ele já é mais maduro. E Paulo não quero. Olha a amargura no coração, levou 3 anos. Você vê que o perdão não é uma coisa tão simples assim? Porém, Deus, ele é implacável quando ele quer que os seus valores sejam preservados e quando ele quer unir pessoas. Muitas pessoas escrevem, Daniel, eu quero ser seu amigo. Gente, é um processo natural. Não se pode forçar nada. Se for natural, se for de Deus, as coisas acontecem. Simples assim, no tempo certo, né? Aí o que acontece? Ironicamente, Paulo e Marcos, eles são presos. E eles vão ficar na mesma prisão, na mesma cela. Não tem mais nada o que fazer. Não tinha baralho, não tinha xadrez, não tinha dama,
que eles iam ficar fazendo junto, né? Palavra cruzada, né? Eles iam estar fazendo o quê? Conversando. Certamente eles se reconciliaram, se aprenderam a se perdoar, a se amar, né? E olha só que coisa interessante. Paulo escreve: e juntamente prepara-me também pousada, porque espero pelas vossas orações os hei de ter concedido. Sauda-vos Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Marcos está com ele também. Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então Paulo está dizendo agora que Marcos é cooperador dele. Está em Filemão, capítulo 1, 22 a 24, né? E ele continua lá em Colossenses 4,10, um outro texto interessante. Aristarco está preso comigo, vos sauda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé. Aqui para validar muito bem quem é Marcos, para que você não confunda com outro Marcos. É o mesmo Marcos que teve a briga, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. E quando for ter convosco, recebei-o com honra, porque eu o perdoei. Entenderam? Colossenses 4,10. Isso não é incrível? Né? Eu acho isso maravilhoso, né? Porque no fim da vida de Paulo, ele faz um pedido especial. Ele estava se sentindo muito sozinho e abandonado. E às vezes no ministério você vai se sentir assim também. E é isso que eu quero ensinar a vocês, como lidar com a solidão no meio do ministério, né? Quer seja de liderança que você enfrente, né? Porque às vezes você pode estar cercado de bajuladores e nenhum amigo de verdade. Felizmente eu tenho amigos de verdade que eu considero muito, né? E são meus irmãos, mais do que amigos, são meus irmãos. Mas houve momentos que eu passei, claro, desertos, dificuldades, e faz parte, né? E eu quero ensinar como lidar com você, como lidar com isso com vocês também. Então, apesar de tantos anos, Paulo servindo, Paulo ensinando, Paulo exortando, Paulo dando direção, ajudando. Paulo passou fome, Paulo passou necessidade, né? Ele passou os Filipenses, capítulo 4, ele fala: poxa, Filipenses, finalmente vocês lembraram de mim, porque eu estou passando dificuldade. Ele recebia ofertas voluntárias, ele não recebia dízimo das comunidades que ele fundava, né? Você não vai encontrar uma linha de Paulo pedindo dízimo, nem uma linha. Cada um dê segundo o propósito no seu coração, dê segundo a alegria, não com tristeza e etc e tal. Ele via de ofertas voluntárias. Agora, falar de amor, numa época que o amor, né, já estava esfriando desde aquela época, né? Então Paulo não recebia muitas ofertas. Então, quando ele recebia, ele ficou muito feliz, ficou extasiado, porque ele chegou a dizer: passei necessidade, passei fome, né? E eu aprendi a passar necessidade como ter abundância. E assim Deus tem me ensinado também. Então, faz parte da vida ministerial também, tá bom? Importante que eu também vou explicar isso no curso. Então, Paulo, mesmo ele tendo ajudado tanta gente, no momento que ele mais precisou, ele estava sozinho, né? E ele escreve aqui, e estava frio, quero lembrar que estava frio. Ele coloca, porque Demas, lembra que ele chamou de Demas o cooperador dele? Demas o desamparou. Andou com Paulo, caminhou com Paulo e o desamparou Paulo. E me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos, sabe, o sobrinho de Barnabé, traze-o contigo, porque é meio útil no ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, porque estava frio, na casa de Carpo. E os livros, principalmente os pergaminhos, para ele ler um pouco, né? 2 Timóteo 4, de 10 a 13. Ou seja, Paulo estava sozinho. Pensa no que Paulo pensou, melhor dizendo, quando ele escreveu essas linhas. Sozinho, desamparado por pessoas que ele tanto ajudou, esquecido talvez pelas comunidades que ele fundou, sozinho com frio, e pediu Marcos. Marcos, aquele que ele repudiou para estar com ele. Como o mundo dá voltas, né? Agora eu quero deixar com vocês a última reflexão e a cereja do bolo, né? Jesus, ele alerta Pedro que Pedro vai traí-lo. Respondeu Pedro: ainda que todos te abandonassem, eu nunca te abandonarei, né? É o que muita gente fala, né? Quero ver na hora que começar a ficar obrigatória a marca, quero ver a hora que começarem as perseguições, as restrições aos cristãos, quem é que vai ficar em pé para valer? Eu espero que a gente tenha um remanescente fiel como na igreja primitiva, que não tinham medo da morte, que iam cantando louvores nas arenas para serem devorados pelas feras. Eles se ajoelhavam e oravam antes, sabia disso? Respondeu Jesus: asseguro que ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará.
Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E a gente não fala isso também? Da boca para fora, né? Da boca para fora a gente fala perdão, da boca para fora a gente fala eu te amo, da boca para fora a gente fala eu sempre vou estar com você, da boca para fora a gente fala conta comigo. Mas e para valer? Para valer é o tempo que vai mostrar. Nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. E todo mundo pirandou, né? Está em Mateus 26, 33 a 35. Jesus é preso. E como lemos, né, todos, quando ele foi preso, fugiram. E aí, quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse, blasfemou, Jesus blasfemou, por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmias, e o que acham? O réu é de morte? Eles perguntam para o povo. E o que o povo responde? Induzido pelos fariseus e pelo sumo sacerdote. Responderam eles, é réu de morte. Responderam eles, sim, mata Jesus. Mata aquele que ensinou, que ajudou, que curou, que chorou, que abraçou, que acolheu, que fez milagres, que aceitou todos os rejeitados, que sentou com os pecadores. É assim que é o preço de uma liderança, viu? Quero preparar você para isso. Então, alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Existem muitas formas das pessoas cuspirem na sua cara nos dias de hoje. Outros lhe davam tapas e diziam, profetiza-nos, Cristo. Quem foi que te bateu? Pedro estava sentado no pátio, uma criada aproximou-se dele e disse, você também estava com Jesus o Galileu. Afirmou. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei do que você está falando. Pedro nega a primeira vez. Jesus disse, hein? E ele falou que ele morreria e não negaria. Depois, saindo em direção à porta, onde outra criada ouviu, disse aos que estavam ali, esse homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez, jurando em falso. A Bíblia diz para você não jurar em falso. Olha só como o amor de Deus transcende a sua lei. Está entendendo? Eu não conheço esse homem, não conheço. Ele mentiu e jurou em falso. Pedro foi escolhido por Jesus para ser um pescador de almas, né? Ele foi amado, ele foi acolhido, ele foi ensinado, ele ouviu as pregações, comeu com Jesus, viu os milagres. Ele era seu amigo. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a amaldiçoar e a jurar, de novo, a jurar, né? Não conheço esse homem, mentiu de novo e jurou em falso. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Mateus 26, de 65 a 75. Sabe, gente, hoje, sinceramente, sem demagogia, não preciso disso na minha vida. Não preciso vender uma imagem falsa. Eu sou humano, eu choro, sangro, transpiro, passo dificuldades como todo mundo. E eu posso dizer diante de Deus, hoje eu não tenho medo de mais nada. Mais nada eu tenho medo da minha vida. Depois que eu perdi meu filho e minha esposa, vou ter medo do quê? Não tenho medo de nada. O único medo que eu tenho, de verdade, é de ferir o coração de Deus. É de desapontar Deus, de fazer alguma coisa mal feita, de fazer alguma coisa desleixadamente, de falar alguma coisa que Deus não mandou falar, ou deixar de falar algo que Deus mandou falar. Então, eu dou a liberdade para vocês. Se um dia eu errar, vocês têm a liberdade de me exortar, viu? Em amor, né? E com fundamento bíblico também, né? Não é assim, porque eu acho que, né? E eu vou orar a respeito, vou meditar a respeito. E se eu realmente considerar que eu errei, não tem problema nenhum. Peço perdão, vou me redimir e vou procurar me acertar. Porque o maior medo que eu tenho é de errar perante Deus. Né? Esse é o medo que eu carrego. Né? Então Jesus ele é crucificado, ele ressuscita e aparece aos seus discípulos pela 3ª vez. E aí Simão, né, Pedro, está lá conversando com os outros, está meio entediado, e fala assim, é o seguinte, galera, eu vou pescar. Né? Aí os outros dizem, então nós vamos contigo também, a gente não tem nada para fazer, né? Vamos pescar também. E subiram para o barco e naquela noite nada apanharam. A noite inteira não pegaram peixes. Sendo já pela manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Veja bem, ele estava a cerca
de 9.000 metros de distância da praia, e quebrando as ondas, evidentemente, de longe, eles não reconheceram que era Jesus, né? E Jesus estava lá. E disse Jesus falou alto, porque tinha a quebra das ondas: filhos, tens alguma coisa para comer? Eles disseram não, estavam morrendo de fome, né? O estômago respondeu primeiro. E eles lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. E eles tiveram fé. Eles nem reconheceram que era Jesus, eles acreditaram, por alguma razão, aquela voz soou ao coração deles. Lançaram, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque ele estava nu. Está explicado agora por que eles não pegaram nenhum peixe? Pedro estava pelado. Qual peixe que vai se aproximar de Pedro peladão pescando? Né? O peixe achou aquilo estranho e se afugentou, né? Bom, enfim, lançou-se ao mar, né? E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Então, um côvado aproximadamente 45 centímetros, 200 côvados, 9.000 metros, né? Então, por isso que Jesus falou alto, para eles poderem ouvir. Levando a rede cheia de peixes, logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Jesus já tinha preparado a comida, ele nem esperou eles chegarem. Já estava brasas, pão e peixe. Jesus já tinha preparado ali uma ceia para eles. E Jesus prepara sempre uma ceia para você, quando você ouve o seu chamado, quando você obedece à sua vontade. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Vamos comer mais, vamos nos fartar agora. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes. Aí tem gente idiota que pede para você uma oferta de R$ 153, simbolizando 153 peixes. Gente, não caia nisso, pelo amor de Deus, tá? Isso daqui não tem nada a ver com atos proféticos e tal. O pessoal inventa cada uma. Bom, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei, vamos comer juntos, vamos celebrar juntos. Ou seja, Jesus não mostrou mágoa, não mostrou rancor, estava festivo, vamos comer juntos, né? E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Mas eles sabiam que era Jesus. Sabendo que era o Senhor, chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes. E Jesus o serviu. Olha que Deus maravilhoso. Jesus nos serve. Sabe, na hora que você mais precisa, Jesus vem e te serve. Ele te serve com o pão da vida, com a água viva, com o renovo, com a força, com a fé, com o que você precisa. Na hora que você menos esperar, é essa fé renovada na sua vida. Semelhantemente, o peixe, que já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado entre os mortos, e depois de terem jantado, Jesus disse a Simão Pedro, depois do jantar, não durante. Porque durante Jesus podia até fazer uma brincadeirinha. Pedro, lembra que você me negou 3 vezes? Você jurou em falso? Você mentiu? Pois é, agora você vai engasgar com a espinha, né? Não, Jesus não fez nada disso. Ele esperou o jantar primeiro. Ele não misturou as coisas. Nunca traga discussão na mesa. A mesa é um local sagrado, gente. A mesa é um local sagrado, onde você tem que se reunir com a sua família, preferencialmente sem celular, tá? Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou aqui, sabe que a língua grega ela é muito mais ampla do que a nossa. E quando você fala o amor phileos, quer dizer o amor entre amigos. E Pedro interpretou aqui phileos. Jesus falou ágape, você me ama incondicionalmente? E Pedro interpretou phileos, sim, eu te amo mais do que eles, do que esses meus amigos aqui. Eu te considero mais. Foi isso que Pedro disse, né? Ele poderia, então, o amor eros entre homem e mulher, amor platônico, aquele à distância, o que a gente chama de crush nos dias de hoje, né? Aí tornou a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez Jesus dá a ordem, 3 vezes Pedro nega, 3 vezes Jesus vai fazer a pergunta. Disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: amas-me? Mas ele respondeu brandamente. Disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo.
Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. João 21, de 3 a 17. Nesse momento da história, Pedro se converteu. Sim, Pedro não era convertido. Pedro andou com Jesus, ouviu as pregações de Jesus, viu os milagres de Jesus, comeu com Jesus, mas não foi convertido. Ele se convenceu na mente, mas não desceu para o coração. Porque quando chegou a hora do que Jesus disse que ia acontecer, ele jurou em falso, ele mentiu e ele negou Jesus. Depois dessa experiência que ele teve com Jesus na praia, nunca mais Pedro negou Jesus, nunca mais Pedro mentiu. Pedro deu a vida por Jesus e se transformou no primeiro líder da igreja de Cristo na terra. Naquele momento, o medo de Pedro da morte se dissipou. Naquele momento, a morte já não assombra mais. Naquele momento, ele está disposto, nunca mais vou negar a Jesus porque ele é autor da vida. Então, para finalizar, Jesus ele espera o seu tempo. Talvez você esteja na igreja há tanto tempo e você nunca se converteu, porque você nunca teve uma experiência com Deus. E você já negou a Jesus tantas vezes, de tantas formas. Quando você deixa de perdoar, quando você tem o poder de fazer o bem, mas diz passe amanhã, quando você deixa de dar um abraço em alguém que simplesmente precisa de um abraço. Sabe, eu vou contar para vocês uma experiência pessoal minha, só ilustrativa, tá bom? Uma vez eu estava esperando o ônibus, né? Isso faz tempo já. Eu tinha me convertido há pouco tempo, eu estava esperando o ônibus e eu vi um mendigo, assim, agasalhado, né, com um pano em cima dele, e eu vi que ele estava triste, eu vi que ele estava chorando sozinho. Eu não tinha dinheiro para comprar comida para ele, eu não tinha nada. Então eu cheguei perto dele, né, e falei: irmão, posso te dar um abraço? E cara, eu dei um abraço nele e aquele cara chorou tanto, que alagou minha blusa de lágrimas, né? Ele tava fedendo pra caramba. Mas eu falei: eu não tenho nada para te dar, eu só posso te dar um abraço. E ele me agradeceu muito por aquele abraço, porque era o que ele precisava. E às vezes é exatamente o que a gente precisa. Tem momentos que a gente só precisa de um abraço e nada mais. E tudo se faz novo. E Jesus está sempre do seu lado para te abraçar. E Jesus espera o seu tempo. Ele espera o momento certo para você perdoar, como fez com Paulo. Ele espera o momento certo para que você tenha maturidade e conversar com você. Sabe, depois do jantar e ter aquela conversinha que ele teve com Pedro? Para transformar a sua vida. Ah, mas eu fiz tanta coisa errada, Daniel, eu jurei em falso, eu blasfemei. Veja um vídeo meu, Possessão Demoníaca e Blasfêmia. Sabe, aqueles que crucificaram Jesus, Jesus diz o que na cruz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O amor de Deus transcende a sua lei, né? Não jure em falso, Pedro jurou. Não minta, Pedro mentiu, né? A mulher adúltera tinha que ser apedrejada, Jesus defendeu. O amor de Deus transcende a sua lei. Talvez você só vai entender isso quando você provar o que é o amor de Deus verdadeiro. Então saiba que Jesus, todos os dias, hoje inclusive, ele pergunta para você: você me ama? Você que está aí do outro lado, você me ama? Jesus perguntando, não Daniel, tá? Então, cumpra os meus mandamentos. Apacenta o meu rebanho. Porque esse rebanho carece de líderes autênticos. Carece de homens e mulheres segundo o coração de Deus. Carece de pessoas iluminadas para iluminar esse mundo que jaz em trevas, nesse mundo tenebroso. É esse o recado para vocês, queridos. Que Deus te abençoe e te guarde grandemente, viu? Espero que vocês tenham gostado do cavanhaque, estou tentando fazer crescer. Vamos ver, né? Beijão. Até semana que vem, gente. Que Deus te abençoe e te guarde. Lembra da gente, tá? De orar, interceder, investir e divulgar, tá bom? Beijão.